Lázaro não questiona o chamado. Junto com o passaporte celestial, vem o entendimento perfeito. Ele não faz objeção, mas se tivesse feito, quem o culparia? Seu corpo celestial não sabe o que é febre. Seu futuro não conhece o medo. Ele habita uma cidade onde não há cadeados, prisões, nem Prozac. Sem pecado nem morte, pregadores, doutores e advogados estão livres para adorar. Ninguém culparia Lázaro se ele dissesse: será que é preciso mesmo voltar? Mas ele questiona a ordem, ninguém o faz. As viagens de volta estavam acontecendo com frequência naquele período. E a filha do chefe da sinagoga, o rapaz de Naim, agora Lázaro de Betânia, Lázaro se volta na direção da porta da saída, raramente usada. Suponho que tenha sido a mesma que Jesus usou cerca de 30 anos antes dele. Com um aceno e uma piscadela, ele é reunido ao seu corpo e acorda em cima de uma laje fria de um túmulo escravado de pedra. Na pedra. A pedra da entrada fora movida e Lázaro tenta mover-se também. Enrolado feito uma múmia, ele se senta ereto e sai da tumba com a graça do monstro de Frankenstein. As pessoas olham e se maravilham. Lemos o relato e podemos perguntar por que Jesus o deixou morrer para depois chamá-lo de volta. Eu vou abrir um parênteses aqui. Por que Jesus Por que Jesus permite tanta coisa acontecer na nossa vida? Por que acontece tanta coisa que nos deixa num taco de sinuca, num bico de sinuca? E muitas vezes precisa acontecer tanta coisa para depois ele se revelar, mostrar o seu poder, nos livrar. Eu creio que tudo é para nos ensinar e nos prover de experiências. E estas serão as que vão nos fazer um vaso útil para o seu possuidor, que é Cristo Jesus. Então, para mostrar quem manda no show, para superar a carta do cemitério, para mostrar a imensurável força daquele que dançou a dança dos Tutsis em cima do pescoço do diabo, que encarou a morte de frente e disse: você chama isso de beco sem saída? Eu chamo de escada. Lázaro, venha para fora. Olha que coisa linda. Até me fez lembrar daquela canção de um roqueiro, de um grupo de roqueiro, Uma Escada para o Céu, né? Não tem nada a ver com a Bíblia aqui em si, né? Mas aqui está dizendo: o que você chama isso de beco sem saída? Deus está dizendo isso para você, para mim, agora. O que você chama de beco sem saída, essa situação? Jesus está dizendo: eu chamo de escada. E ele diz: vem para fora. Ou seja, eu posso te tirar dessa situação. Vem comigo. A propósito, essas palavras foram apenas um aquecimento para o grande dia. Ele está preparando uma evacuação mundial de sepulturas. Joey, venha para fora. Maria
venha para fora. José, venha para fora. Jacó, venha para fora. Sepultura após sepultura ficará vazia. O que aconteceu a Lázaro acontecerá a nós. A única diferença é que a reunião do nosso corpo com o Espírito acontecerá no céu, não no cemitério memorial de Betânia. Não, eu vou ler de novo. A propósito, essas palavras foram apenas um aquecimento para o grande dia. Quando ele disse, Lázaro, vem para fora do túmulo, todo enfaixado. 4 dias, já tinha ido para a eternidade, para as regiões com Deus. Ele está preparando uma evacuação mundial de sepulturas. Joey, venha para fora. Maria, venha para fora. José, venha para fora. Jacó, venha para fora. Sepultura após sepultura ficará vazia. E o que aconteceu com Lázaro acontecerá a nós. A única diferença é que a reunião do nosso corpo com o Espírito acontecerá no céu, não num cemitério memorial de Betânia. E quando isso acontecer, quando o nosso corpo terreno e perecível for transformado em corpo celestial, que nunca morrerá, então finalmente o texto bíblico se tornará verdade. A morte foi destruída. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Talvez você está curioso para saber onde está esse versículo, vou repetir ele. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54 ao verso 55. E ele os curou. É uma frase muito curta para descrever aquilo que deve ter sido uma visão espantosa. Vamos continuar a viagem? Dê asas à sua imaginação agora. Consegue ver a cena? Consegue enxergar o marido cego vendo a esposa pela primeira vez? Os olhos dele olhando os dela, cheios de lágrimas, como se ela fosse a rainha da manhã? Visualize o homem que nunca andou, agora andando. Sabia que ele não queria se sentar? Sabia que ele correu, pulou e dançou com as crianças? E a mulher surda, que agora pôde ouvir? O que aconteceu quando ela ouviu o seu filho dizer mamãe pela primeira vez? Posso imaginar um pai e uma mãe olhando, sem palavras, para o grande médico, enquanto seguram os braços do bebê que foi curado. Posso imaginar um leproso olhando maravilhado para aquele que o levou embora o seu pavor. Obrigado, obrigado. Posso imaginar uma multidão de pessoas se atropelando, querendo chegar mais perto, não para pedir ou exigir alguma coisa, mas para dizer simplesmente obrigado. Um dia, na vida de Jesus, qual o tamanho desse amor? Grande o bastante para alcançar o mundo inteiro. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar de Jesus, que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. 2 homens cegos imploram pela cura. Nós estamos viajando com Cristo, com o evangelista Mateus, no capítulo 20, verso 29 a 30. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês estão querendo que eu lhes faça? E eles respondem: Senhor,
queremos que abram os nossos olhos. Queremos que abram os nossos olhos. Jesus tocou nos olhos deles. Imediatamente recuperaram a visão e o seguiram. Mateus capítulo 20, versos 31 a 34. Mateus não nos diz por que a multidão não queria deixar que os cegos se aproximassem de Jesus. Mas é fácil imaginar a razão. Queriam protegê-lo. Ele está no meio de uma missão crucial. O futuro de Israel está em jogo. Ele é um homem importante com uma missão muito séria. Não tem tempo para indigentes sentados à beira da estrada. Além disso, olhe para eles, sujos, barulhentos, antipáticos, inoportunos. Será que não tem senso de civilidade? Não possuem nenhuma dignidade? Essas coisas devem ser tratadas de maneira apropriada. Primeiro, converse com Natanael, que vai falar com João, que vai falar com Pedro, e que então decidirá se o assunto é digno ou não da atenção do mestre. Veja só. Tem muita coisa assim que acontece no nosso meio, né? Tem muitos de nós que demoramos para enxergar essas pessoas na nossa caminhada. E são as pessoas que Cristo mais deu prioridade. Mas é assim mesmo. A gente vai melhorando, a nossa visão vai abrindo, nosso coração vai expandindo, nossa mentalidade vai se tornando outra, conforme a luz do Espírito vai penetrando em nossos corações, conforme a clareza do Evangelho de Cristo, ela se faz presente dentro de nós. Sabe, aos olhos daqueles que estavam mais perto de Jesus, aqueles homens cegos não tinham direito de atrapalhar o mestre. Veja só, é até engraçado, né? Está Jesus, os discípulos, os dois cegos gritando, precisando de Jesus, o autor da salvação, o dono da cura, o todo-poderoso, o mestre, o homem Deus, o bebê Deus, e eles achando estranho que Jesus tivesse que parar para olhar para aquela situação. Será que isso acontece nos dias de hoje? Mas que, portanto, as pessoas advertiram os cegos de que ficassem quietos. Mas que implicância daqueles cegos! Olhem o jeito como eles estavam vestidos. Vejam seus modos, preste atenção como clamam por ajuda. Jesus tem coisas mais importantes para fazer do que ser perturbado por pessoas tão insignificantes. Talvez você pense que não tem valor, que é insignificante. Aos olhos dos homens, das pessoas, pode até ser. Mas eu quero te dar uma notícia. Jesus, ele para agora, compreendendo e sabendo o real valor que você tem para Deus. E ele quer trabalhar em toda essa baixa autoestima que existe em quase todos nós, para nos fazer entender que somos filhos do Rei, de Jesus. E, portanto, ele para hoje para olhar para trás e olhar para você e perguntar o que você quer.
que eu te faça? Jesus está dizendo isso para você agora. O que você quer que ele te faça? E o que for, e aquilo que você está mais necessitado no momento, nessa hora, apresente a ele. E você vai ver como ele é generoso e como você é importante. E você vai ver, entrega a sua vida a ele e vai ver como ele vai agir de maneira que você vai ver que essa situação tem solução. Tem um pra quê. E você já venceu. Você não vai vencer, você já venceu. Acredite, recebe isso. Você já é mais do que vencedor. Vamos lá? Jesus dá ouvido, apesar dos clamores, e dentre todas aquelas pessoas, os dois cegos são os únicos que realmente enxergam Jesus. Olha, vou ler de novo. Jesus lhe dá ouvidos aos cegos. E apesar dos clamores entre todas aquelas pessoas ali, os dois cegos são os únicos que realmente enxergaram Jesus. Alguma coisa disse àqueles cegos que Deus está mais preocupado com o coração correto do que com as roupas ou procedimento corretos. De alguma maneira, eles sabiam que aquilo que lhes faltava de educação era compensado por sua motivação, de modo que gritaram com toda a força e foram ouvidos. Deus sempre ouve aqueles que o buscam. Quando os anjos silenciaram, eu fico imaginando que cena gloriosa e poderosa, quando ele para atender dois cegos, ninguém enxerga o que Jesus estava fazendo ali. Automaticamente ninguém estava enxergando Jesus. Eles estavam entendendo tudo sobre aquela situação, menos a realidade. E a realidade era, Jesus, ele se voltou e deu atenção para quem precisava de atenção, mesmo mal vestido, mesmo sem cultura, mesmo com roupas sujas. É assim que Deus olha para os homens. É assim que ele sempre olhará. Por isso, qualquer um nessa terra tem sempre um lugar no coração de Jesus. Ninguém é desprezível. Todos foram criados à imagem e semelhança. Precisamos ser recriados, regenerados por esse Jesus, por esse Espírito que ele enviou para a terra. Quando ele disse, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um Consolador, Paracleto, Consolador. E ele estará convosco. Ele ensinará a vocês todas as coisas. Esse Espírito é o que habitou sempre o Mestre e habita. Foi capaz de olhar para a circunstância mais deplorável daquele homem, mais decadente, humilhante, e que aos olhos da sociedade nem era digno de que o Mestre parasse para olhar para eles. Mas o Mestre fez todos os desentendidos entenderem qual a grande verdade do Evangelho. Ele vai e realiza a obra na vida desses homens. Deus sempre ouve aqueles que o buscam. Vamos continuar a viagem? Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Mateus 11, 28. Venham a mim. O convite é para ir até ele
Porque ele oferece o convite na condição de um rabi, paupérrimo que numa nação oprimida vive. Não tem cargo político, nenhuma ligação com as autoridades de Roma, não escreveu um livro de sucesso, nem tem diploma. Contudo, ele ousa olhar para a face enrugada de fazendeiros e para o rosto cansado de donas de casa. Ele lhes oferece descanso. Contempla o olhar desiludido de um ou dois pregadores de Jerusalém e vislumbra o olhar cínico de um banqueiro e os olhos famintos de um garçom e faz esta promessa paradoxal: tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11, 29. Em toda a Escritura não tem um texto que Jesus fala de si. Aqui foi o único que ele disse algo a respeito de si. E ele disse: eu sou manso e humilde, aprendei de mim. Não é fácil, mas vamos aprendendo dia após dia a andar com o nosso Mestre em humildade e mansidão. As pessoas vieram dos becos e também dos condomínios empresariais de sua época. Trouxeram-lhe os fardos de sua existência e lhes deu não uma religião, não uma doutrina, não um sistema, mas descanso. Isso eu tenho que repetir. Isso aqui eu queria que todos prestassem bastante atenção. Trouxeram-lhe os fardos de sua existência e ele lhes deu não uma religião, não uma doutrina, não um sistema, e lhes deu descanso. Por causa disso, elas o chamaram de Senhor. Por causa disso, elas o chamaram de Salvador. 6 horas de uma sexta-feira. Jesus irado no templo. Respira, respira fundo. E vamos seguir viagem com Cristo. Quando entrou na cidade, montado em um jumento, Jesus dirigiu-se ao templo e observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Marcos capítulo 11, verso 11. Percebeu uma coisa? O primeiro lugar onde Jesus foi ao chegar a Jerusalém foi o templo. E ele acabara de ser recebido por uma multidão nas ruas e fora tratado como um rei. Era domingo, primeiro dia da semana, da Páscoa. Centenas de milhares de pessoas se espremiam pelas ruas estreitas de pedra. Rios de peregrinos inundavam o lugar. Jesus abriu caminho pelo mar de gente pouco antes do anoitecer. Caminhou pela área do templo, deu uma olhada e saiu. Quer saber o que ele viu? Então leia o que ele fez na segunda-feira. O dia seguinte, quando retornou, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitiu que ninguém carregasse mercadorias no templo. E os ensinava dizendo: não está escrito que na casa de meu pai, a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Marcos capítulo 11, verso 15 a 17. Então o que ele viu? Mascates, mercadores da fé. O que acendeu o fogo debaixo da grelha de Jesus foi o seu primeiro pensamento na segunda-feira. As pessoas do templo faziam comércio da fé.
era a semana da Páscoa. A Páscoa era o ponto alto do calendário judaico. Pessoas vinham de todas as regiões, de muitos países para participar da celebração. Depois de chegar, elas precisavam cumprir suas exigências. Primeiro, um sacrifício animal. Geralmente, uma pomba. A pomba precisava ser perfeita, sem qualquer defeito. O animal podia ser trazido de qualquer lugar. Mas havia uma enorme probabilidade de que o sacrifício fosse considerado insuficiente pelas autoridades do templo, caso fosse trazido de outro lugar. Assim, com a desculpa de manter o sacrifício puro, os vendedores de pombas vendiam pombas ao preço que queriam. Segundo, as pessoas precisavam pagar uma taxa, o imposto do templo. Era uma taxa anual. Durante a Páscoa, a taxa precisava ser convertida em moeda local. Sabendo do que muitos estrangeiros estariam em Jerusalém, para pagar o imposto, cambistas convenientemente montavam barracas e se ofereciam para trocar o dinheiro estrangeiro pela moeda local, mediante a cobrança de uma pequena taxa, é claro. Não é difícil ver o que irritou Jesus. Os peregrinos viajavam vários dias para ver Deus, para testemunhar o santo, para adorar sua majestade. Mas antes de serem levados à presença de Deus, passavam pela limpeza promovida por aquelas pessoas. Havia uma enorme diferença entre o que era prometido e o que era entregue. Basta, cansei de tudo isso. Era o que se lia na face do Messias. Foi então que ele se enfureceu, pombas voaram e mesas viraram. Pessoas correram e mercadores fugiram. Não foi um ato impulsivo. Não foi um ataque de raiva. Foi um ato deliberado que transmitiu uma mensagem intencional. Jesus vira os cambistas no dia anterior. Foi dormir com a imagem daquele corredor de gente e dos camelôs. Quando acordou, na manhã seguinte, ciente de que seus dias estavam chegando, ao fim optou por fazer uma declaração. Vocês tiram vantagens do meu povo e me levaram a reagir diante disso. Deus jamais considerará inocente aqueles que exploram o privilégio de adorar. Quando os anjos silenciaram. Nós vamos ficar por aqui, porque a viagem vai prosseguir. Nós vamos continuar essa viagem. Pode vir chuva temporal, pode vir o que for, nós vamos continuar essa viagem com Jesus. E fica aí na sua memória, a próxima viagem nós vamos jantar na casa de Simão Pedro. Aquele mesmo Pedro que você me ouviu dizer que foi até Jesus andando sobre as águas e por um determinado momento ele olhou para os lados e afundou em Jesus. Quando ele clamou, Jesus o tirou de lá e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, por hoje, nós vamos ficar aqui. Eu vou louvar a Deus com uma canção, que é a canção do início, e depois nós iremos descansar como de costume fazemos. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada,
avante. É hora de começar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, olha pro Mestre. Só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele a cada instante, seguir seus passos e ir avante. É hora de começar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada.